Mensagens de fé e esperança para uma vida eterna. Programa Palavra de Fé. A apresentação do Val Luiz. Depois da comercial da farmácia. Para eu compartilhar no meu é aqui, né? Estamos apresentando o programa Palavra de Fé. A apresentação do Val Luiz. Compartilhar uma página. Farmácia Estrela, onde você encontra Só em publicar já está aqui a página. remédios gratuitos. Já está selecionada a página. Levando seus Palavra de códigos e a Fé. receita. E você recebe o seu medicamento na hora. Também com serviços correspondente bancário Bradesco. Pagamentos de água, luz, telefone, boletos e cartões de crédito. Recargas para celular de chip de qualquer operadora. E completo sortimento de perfumaria. Farmácia Estrela. Calçadão da Guimar Pinto, número 28, Ibicaraí. Fone 3242-1389. Farmácia Estrela. Estamos apresentando o programa Palavra de Fé. Se eu quisesse compartilhar no perfil de alguém, pode? Eu clico onde aqui? Um amigo. Cadê? Você vê onde aqui? Compartilhar. Aqui. Isso. Aí você vai escolher. Clica na setinha ali. Não na setinha. Na setinha à frente. Aqui. Ali do tempo do amigo. Esse? Lá embaixo. Aqui. Aí você vai digitar o nome do amigo. Nós estamos no ar. Mais de um amigo pode ou só? Um por vez. Agora se você quiser, pelo vídeo mesmo você manda. Certo. Aí é a marcação. Momento de reflexão. Bom dia queridos ouvintes aí da Web Rádio ABN de Ibicaraí, Bahia. Um excelente dia para você que está nos ouvindo, para você que está aí conectado através do Facebook, a você que nos ouve através da Web Rádio. Que Deus possa estar abençoando o seu dia e abençoando a toda a sua família, amém? Nós vamos fazer uma reflexão hoje a respeito das más conversações, das más companhias. Nós vamos usar o texto que está lá em 2 Reis, capítulo 5, na vida de Naamã. Mas antes disso, eu vou ler o texto que está em 1 Coríntios 15, versículo 33. Em 1 Coríntios 15, versículo 33, vai dizer: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem versões que vai dizer: as más companhias corrompem os bons costumes. Enfim, em 1 Coríntios 15, 33 vai dizer que as más conversações, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Como um bom cristão, que tipo de companhia nós temos andado? Com que tipo de companhias você tem andado como um verdadeiro cristão que está ali preocupado em fazer a vontade de Deus, em seguir os princípios da palavra de Deus? Com que tipo de pessoas você tem se envolvido, você tem caminhado? Será que você tem caminhado com pessoas, com companhias que nas horas certas irão lhe dar bons conselhos? Com companhias que nas horas certas vão lhe estender a mão para lhe ajudar? Ou você tem andado com companhias que a todo instante irão tentar lhe corromper nos seus bons costumes, que vão tentar fazer com que você se dê mal, né, na sua vida? Que tipo de companhia você tem procurado caminhar? Com que tipo de companhia você tem procurado andar? E há uma grande diferença entre se ter uma amizade e em se constituir daquela pessoa o seu companheiro. Ter aquela pessoa como sua companhia. A palavra de Deus não diz para você não ter amizade com ninguém que não seja uma pessoa cristã, que tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção com quais tipos de pessoas nós estamos andando, quais tipos de pessoas nós estamos caminhando. A própria palavra diz que as más companhias, as más conversações vão corromper
os nossos bons costumes. Então, ter amizade, tudo bem, mas será que convém ao cristão estar andando em companhia de pessoas que não compartilham dos mesmos princípios, dos mesmos valores? Então é isso que a palavra de Deus vem sempre estar nos chamando a atenção. E por que nós devemos nos preocuparmos com isso? Porque há uma tendência nossa, principalmente do cristão, de ser muito mais influenciado do que influenciar com a sua fé. Há uma tendência dele ser muito mais influenciado do que ele conseguir influenciar aquela pessoa a estar na igreja, a estar caminhando com ele, seguindo os princípios de Cristo. Então, temos que ter cuidado. Se você percebe que você está conseguindo influenciar, ótimo, tudo bem. Mas se você percebe que em momento algum você está conseguindo com sua vida influenciar a vida daquela outra pessoa, que você está andando com ela sempre, sendo companheiro em quase todos os momentos, e você talvez esteja até se deixando se influenciar, ser influenciado, então a Bíblia aí nos adverte. Cuidado, não vos enganeis, porque as más conversações, as más companhias vão corromper os bons costumes. Está aí em 1 Coríntios 15, versículo 33. Então, as boas companhias, elas podem nos ajudar na hora certa, na hora em que precisarmos dela, naquele momento em que você está lá embaixo, precisando de uma mão amiga. Se você tiver realmente buscado andar com pessoas que sejam boas companhias para você, você vai se beneficiar muito dessas companhias. E você deve estar buscando, baseado na palavra de Deus, nos princípios da palavra, naquilo que você crê, naquilo que você acredita, estar caminhando com pessoas que realmente se tornem para você ali boas companhias. Nós vamos ver como exemplo aqui a vida de Naamã. Nós vamos ter como exemplo a vida desse homem, né? Quem foi Naamã? Naamã foi um grande general, comandante do exército do rei da Síria, e que sofria de uma enfermidade chamada lepra. Naamã era um homem muito respeitado. Você vai ver a história de Naamã lá em 2 Reis capítulo 5. É a única passagem que vai falar sobre Naamã, sobre a vida de Naamã. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vai dizer que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, um homem de grande conceito, grande respeito, muito prestígio, um homem valoroso, respeitado e admirado por todos, o segundo homem mais importante ali da sua nação, né, da Síria. Por que ele era o segundo homem mais importante, de muito respeito e de muito conceito? A Bíblia diz lá no versículo 1, porque Deus havia dado vitórias à Síria através de Naamã. Naamã era um herói de guerra, porém Naamã era leproso. E o que acontece? Nenhum dos ataques que ele faz à nação de Israel, ele leva como prisioneira, como cativa, uma menina, uma jovem, e coloca para servir a sua esposa dentro de sua casa. A menina iria ser escrava, né, de sua esposa, para servir em sua casa. E essa menina, de repente, percebe que Naamã, ele sofre de uma enfermidade chamada lepra. E ela então diz para a esposa de Naamã: se quem dera se ele estivesse diante do homem de Deus que está lá em Samaria, na terra de Israel, ele o restauraria de sua lepra. E Naamã crê naquilo. Outro dia pregamos aqui sobre a fé desta menina. Hoje vamos falar especificamente sobre Naamã. E Naamã então crê naquela menina, pede autorização ao seu senhor, ao rei da Síria. O rei da Síria autoriza ele ir, e ele vai com a carta do rei da Síria, chega na terra de Israel, e resumindo a história, ele vai até a casa do homem de Deus. E chegando na casa do homem de Deus ali, o homem de Deus, o profeta Eliseu, manda com que ele vá e se banhe no Rio Jordão 7 vezes, e ele seria curado e restaurado de sua lepra. Só que Naamã fica indignado com essa atitude do profeta, do homem de Deus. No versículo 11, 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, vai dizer que Naamã muito se indignou e foi embora, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Essa foi a concepção que Naamã teve do que viria a acontecer quando ele chegasse diante do homem de Deus. Ele pensou que as coisas iriam acontecer dessa forma e não aconteceu nada do que ele imaginou. Ele ficou frustrado em suas expectativas, ficou muito irado, ficou indignado e resolveu ir embora sem ser curado, porque ele imaginou uma coisa e o homem de Deus fez outra. Então,
ele faz essa queixa, né? Pensando ele que o homem ia sair, o homem de Deus ia sair fora, o homem de Deus nem cá fora veio, mandou um recado pelo seu ajudante, que era Geazi, para que ele fosse se banhar no Rio Jordão por 7 vezes e ele então seria curado. E ele então fica aí com sua indignação e diz: não são porventura os rios Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E o texto diz então que ele vai embora totalmente indignado. Aí entra agora o assunto em que nós estamos falando. A questão das boas companhias. Naamã, abaixo de Deus, Naamã só recebeu a cura de sua enfermidade porque ele andou com boas companhias. Nesse momento aí, as boas companhias foram elementos-chave na vida de Naamã. Olha o que eles dizem ali no versículo 13, segundo Reis, capítulo 5, versículo 13, então, depois que Naamã fica indignado e vai embora, porque não gostou da atitude do homem de Deus ali, do profeta Eliseu, porque não fez como ele queria, ele resolve ir embora indignado, irado. E no versículo 13, então, vai dizer: se achegaram a ele os seus oficiais, né, os companheiros de guerra, os oficiais de Naamã, Naamã, o grande comandante, o general, o herói de guerra, e estava ali com seus oficiais, toda a sua comitiva, muita gente. Então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, olha, tinham tanto respeito por Naamã que chamavam até de pai, tamanha autoridade que Naamã tinha sobre a vida deles e tamanho respeito que tinha sobre a nação da Síria. E eles dizem ali: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Olha só o conselho que estes homens, estes oficiais, estas boas companhias deram para Naamã. Se o homem de Deus tivesse falado alguma coisa muito difícil, por acaso o Senhor não farias? Quanto mais que ele te disse apenas: vai até o Rio Jordão e lava-te. Querido, eu quero abrir um parênteses aqui e destacar que, infelizmente, realmente as pessoas gostam das coisas mais difíceis. Quando as coisas se tornam muito fáceis, a tendência das pessoas é não darem muito valor. As pessoas, às vezes, gostam de pagar um sacrifício por aquilo que está fazendo. Talvez, se Eliseu, o profeta de Deus, dissesse a Naamã: Naamã, mesmo que ele viesse cá fora e dissesse: Naamã, você vai ter que sair daqui de joelhos e ir até o Rio Jordão, e eu acredito que era um pouco distante, da casa de Eliseu até o Rio Jordão. Mas se Eliseu dissesse assim: você vai sair daqui de joelhos, vai até o Rio Jordão, vai dar 7 mergulhos lá de joelho, vai voltar até a minha presença de joelho, vai passar 24 horas aqui de joelho, no outro dia você será curado. Talvez, como os próprios oficiais dele disseram, se ele te houvesse dito alguma coisa muito difícil, acaso o Senhor não faria? Quanto mais que ele só disse: vá ali no Rio Jordão e lava-te 7 vezes. Mas é impressionante como as pessoas dão valor àquilo que é sacrificial, aquilo que é mais difícil. A bênção de Deus sobre as nossas vidas, basta nós crermos em seu Filho, em Jesus, e nós seremos abençoados. Você pode ser curado da enfermidade que você está sofrendo. Basta crer, não precisa nenhum tipo de sacrifício, não precisa nenhum tipo de esforço humano. Se você crer, você será curado. Se você crer, você será liberto. Se você crer, você será abençoado. É claro que depois que você crê e entrega a sua vida para Jesus, além de crer, você vai ter que levar uma vida também de obediência. Porque não adianta você receber Jesus como Senhor da sua vida, crer e depois viver uma vida de desobediência. Aí você vai jogar tudo por terra. Mas, a princípio, basta você crer. Não precisa sacrifício. Não precisa você levar nada para Deus. Eu não li aqui a parte que diz que Naamã levou ouro, levou prata, tudo isso para dar ao homem de Deus, no caso que ele fosse ali curado. Mas você não precisa levar nada. Tanto que o homem de Deus não aceitou. Naamã levou ouro, levou prata, levou roupas festivais, quis presentear o homem de Deus depois que foi curado, e o homem de Deus recusou, não aceitou. Mas o nosso foco aqui hoje é a questão das boas ou das más companhias. Que tipo de companhia você tem andado? Será que tem agradado a Deus? Essas companhias, será que no momento em que você precisar, elas vão estar lhe ajudando?
Estamos apresentando o programa Palavra de Fé. A apresentação do Val Luiz. Queridos, então a gente vê ali, como cristãos, né, que tipo de companhias nós estamos andando. Nós devemos reflexar nessa palavra de 1 Coríntios 15, 33. As más conversações, as más companhias, como está em algumas versões, elas corrompem os bons costumes. Então internalize isso dentro de você. 1 Coríntios 15, 33. Se preocupe com isso. É importante nos preocuparmos com isso. Porque se estivermos andando com más companhias, a tendência é nós sermos mais influenciados do que influenciarmos essas pessoas. Então, como cristãos, e aí eu vou destacar aqui um outro ponto. Se as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes, como cristão nós podemos estar participando de todo tipo de conversação, de todo tipo de conversa. A gente pode estar em todo meio, em todo lugar, conversando tudo o que quisermos. Será que não há conversas que agradam e outras que não agradam a Deus? O que você acha? Lá no Salmo 1, versículo 1, vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E esse terceiro ponto aqui, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então isso quer dizer que nem todo tipo de conversação, nem todo tipo de conversa convém para aquele que é cristão. Nem todo tipo de assunto, nem todo tipo de papo vai ser conveniente àquele que é cristão. Lá em 1 Coríntios 6,12 diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas nos são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E em 1 Coríntios 10, 23 vai dizer que todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem tudo edifica. Então tudo aquilo que é lícito, mas não edifica, não convém, né, para o cristão, para o homem, para a mulher de Deus. Todas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, nem todo tipo de conversa, nem todo tipo de papo, nem todo tipo de conversação convém para nós que somos cristãos. Então, nós devemos realmente estar vigiando, nos policiando com que tipo de conversação nós estamos, que tipo de companhia nós estamos andando, porque tudo isto corrompe os bons costumes, como está lá em 1 Coríntios 15, 33. As más conversações, elas corrompem e não edificam. Ela não edifica a vida daquele que procura servir a Deus, buscar a Deus. Em Efésios 4, 29, vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para a edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra imunda, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra impura, nenhuma palavra que não agrade a Deus, e sim unicamente aquela palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade, se for necessário, e assim transmita graça àqueles que o ouvem. Efésios 4, 29. E no versículo 30 ele continua dizendo: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, se você não se policia com relação a este e outros assuntos concernente à vida cristã, você está entristecendo o Espírito de Deus. Se você não vigia com que tipo de companhia, que tipo de conversação você está, você pode estar corrompendo seus bons costumes e estar entristecendo o Espírito de Deus. Está em Efésios 4, versículo 30, para que você não entristeça realmente o Espírito de Deus. Então, lá no Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, vai dar o destaque que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E quem são esses escarnecedores? Que está lá no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores, queridos, sempre irão ser aqueles que vão tentar corromper os nossos bons costumes como cristãos. Por isso a palavra diz que nós, como cristãos, não devemos nos assentarmos na roda dos escarnecedores, porque o escarnecedor, ele vai tentar a todo custo lhe corromper.
corromper os seus bons costumes, corromper com os seus princípios, naquilo que você crê. Ele vai muitas vezes escarnecer, zombar da sua fé, né? Vai estar dizendo ali o quanto que você quer ser santo, o quanto que você quer ser certinho, por que você não curte a vida e deixa isso para lá, está deixando de viver a vida, de aproveitar a vida, se privando, se punindo de tanta coisa nessa vida para estar vivendo uma vida regrada, cheio de que não pode disso, não pode daquilo. Porque a Bíblia diz que não devemos nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Porque na roda dos escarnecedores justamente vai acontecer más conversações. E a Bíblia está dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Infelizmente, nós ficamos tristes porque nós vemos muitos cristãos, muitas pessoas crentes, não se atentando para isso. E participam de muitas rodas de conversa, se assenta em muitos lugares que às vezes se constitui uma roda de escarnecedores. E o mais triste ainda, o mais triste nisso é que muitas vezes isso está acontecendo entre o próprio povo de Deus, entre próprios irmãos. Se constitui às vezes ali um papo de roda de escarnecedores, onde todo tipo de conversa está surgindo e nenhum se atenta para aquilo que estão falando, se está agradando ou se não está agradando a Deus. A Bíblia, como eu disse, ela não manda deixarmos de ter amizade com as pessoas, mas ela nos chama a atenção para termos cuidado com que tipos de companhias você está andando. Que tipo de companhia você está andando? Geralmente ambos irão compartilhar sempre os mesmos pensamentos, sempre as mesmas ideias. Estamos apresentando o programa Palavra de Fé. A apresentação do Val Luiz. É interessante que há um ditado popular que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Existe algum sentido nesse ditado para você? Faz sentido realmente? Tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Tem base bíblica? O certo é que não é um versículo bíblico. E algumas pessoas às vezes até dizem que é um versículo, mas não é um versículo bíblico. Mas tem muito a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, lá em Amós 3, versículo 3, vai dizer: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Poderão andar duas pessoas juntas, se entre elas não houver acordo? É a palavra de Deus que está nos advertindo. Amós 3:3. Se estão andando juntos, é porque há acordo entre eles. Imagine um cristão andando com uma pessoa ímpia que não teme a Deus. Se o cristão não concordar com muitas coisas que a pessoa ímpia que não teme a Deus está fazendo, aquela pessoa ímpia não vai querer mais andar com aquela pessoa. Porque tudo que ela faz, o cristão não concorda. Né? Se ele traz, se ele adultera, o cristão não está concordando com aquilo. Se ele mente, o cristão não está concordando. Se ele é desonesto, trapaceia, rouba em algumas coisas, em algum lugar, o cristão também não está concordando. Se ele xinga, o cristão não está concordando. Se ele fala palavras inconvenientes, o cristão não está concordando. Então, ele vai querer aquele cristão como companhia, por mais amigo que foi de infância, ele vai querer aquela pessoa sendo companheiro dele no dia a dia para todos os lugares? Não, ele não vai. Você pode ter certeza que se você for um cristão que preza pela palavra de Deus, procura viver a palavra de Deus e ser autêntico na sua vida cristã, essas pessoas vão conservar amizade, você deve conservar amizade, fazer o bem a essas pessoas, querer o bem, orar por elas, se preocupar com elas, estar sempre buscando saber como aquela pessoa está, mas você pode ter certeza que essa pessoa, ela não vai ter interesse de tê-lo como companhia, a não ser que você comece a concordar com o que elas fazem, com o que essas pessoas ímpias que não temem a Deus fazem. Se você começar a concordar, aí elas vão ter prazer de estar com você ao lado delas. Mas e aí? Você não estaria se corrompendo seus bons costumes, corrompendo os princípios da palavra de Deus?
É o que a palavra de Deus diz aí em Amós 3,3. Poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? É muito difícil dois ficarem caminhando juntos se não houver acordo entre eles. E um tem que ceder. Um tem que ceder para que os dois andem juntos. E é muito mais fácil aquele que é de Deus, aquele que é cristão, ceder do que o que é de lá de fora, que não teme a Deus, ceder da sua parte. Pode acontecer? Pode. Mas é muito mais difícil de lá ceder do que o cristão. Então devemos ter todo cuidado, porque parece uma coisa simples, mas tem às vezes destruído o relacionamento de muitas pessoas com Deus. Muitas pessoas têm perdido a comunhão com Deus porque não estão se apercebendo para esse detalhe de que as más conversações, as más companhias corrompem realmente os bons costumes, corrompem os princípios da palavra de Deus. E nós precisamos o que então? Você como cristão, nós como cristãos, nós devemos sempre estar procurando sempre mais influenciar do que estarmos sendo influenciados. E nós estamos vivenciando uma geração que, infelizmente, essa geração ela está mais sendo influenciada, essa geração cristã está sendo muito mais influenciada do que está influenciando as outras pessoas a buscarem a Deus. E se não tivermos cuidado, essas coisas que estão lá fora, que a palavra de Deus muitas vezes não concorda, estarão vindo para dentro da igreja, influenciando, contaminando e corrompendo os bons costumes daqueles que querem estar realmente servindo a Deus. Às vezes uma pessoa, para conhecer a outra, conhecer o caráter, o perfil da outra, basta ela observar um pouco com quem ela anda, com quem ela convive, com quem ela tem por companhia. Então, às vezes, aquele ditado que eu disse agora há pouco, que é um ditado mundano, me digas com quem andas, que eu te direi quem tu és, faz sentido em muitas coisas, faz sentido em muitas partes, porque realmente, dependendo de quem você anda, você pode tirar um pouco, mais ou menos, um perfil do caráter daquela pessoa, do perfil daquela pessoa. Por exemplo, se você for para as redes sociais, e se você analisar ali o perfil de alguém nas redes, você terá uma ideia mais ou menos de como que aquela pessoa é. Se você observar e analisar o perfil nas redes sociais, você vai tendo mais ou menos, você não vai conseguir realmente ter uma visão completa, mas você já tem uma ideia de como a pessoa é, o que a pessoa mais ou menos gosta, o que ela faz, o que não faz, e dependendo das companhias com que ela aparece nas redes sociais, você vai ver realmente se ela também é uma pessoa temente a Deus ou não é uma pessoa temente a Deus, ainda que ela diga que seja cristã, ainda que ela diga que seja crente, evangélica, mas dependendo do que você vai ver ali nas redes sociais daquela pessoa, com quem ela está compartilhando os momentos dela, dá para mais ou menos você saber se realmente é uma pessoa que esteja vivendo uma vida de temor ou não, como um verdadeiro cristão. Lá em Provérbios 13, no versículo 20, vai dizer: quem anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos, dos tolos, se tornará mau. Provérbios 13, versículo 20. É um conselho que a palavra de Deus nos dá. Quem anda com os sábios se tornará sábio, mas aquele que é companheiro do tolo, do insensato, ele vai também se tornar um tolo, um insensato. Ele vai se tornar mau. Por quê? Porque a companhia que ele está andando não é para que ele venha adquirir sabedoria, mas a Bíblia está dizendo: ande com os sábios e tu se tornarás sábio. Mas se andar com o tolo, você nunca se tornará um sábio. Você vai se tornar também um tolo. Mesmo sendo uma pessoa sábia, se você estiver andando com más companhias, a sua sabedoria sempre vai ser corrompida. Sabe por quê? Porque você irá absorver sempre maus costumes. Aquela pessoa não tem coisas boas para lhe passar. Aquela pessoa não tem bons costumes para lhe transmitir. Aquela pessoa não tem bons princípios para que você possa estar os absorvendo. E lá em 1 Coríntios 15:33, como eu disse, as más conversações e as más companhias, elas vão corromper os seus bons costumes. E você vai absorver aquilo que a pessoa tem para lhe dar. Então faça o que está aí dizendo em Provérbios 13, versículo 20. Ande com os sábios e você se tornará cada vez mais sábio. Mas se você for companheiro do tolo, dos insensatos,
você se tornará também um tolo e também um insensato. Nós vamos estar aqui ouvindo um louvor. Já já nós estaremos de volta, tá certo? Deus abençoe aí sua vida, Deus possa estar falando profundamente aí ao seu coração. Estaremos ouvindo aqui agora Fernandinho Baruch Raba, né? Já já nós estaremos de volta finalizando aí essa reflexão, amém? Ouça todas as terças-feiras, às 8h15 da manhã, aqui na Web Rádio ABN, o programa Palavra de Fé. Apresentação do Paulo Nunes. 8h49. O Face continua ouvindo, né? Quero deixar um alô aqui, um abraço para nosso amigo aí Fábio Leones, que está aí nos acompanhando, deixou aqui uma mensagem. Bom dia todos da Rádio ABN e aos meus conterrâneos ibicaraenses. Deus abençoe, Fábio Leones. Também um alô para Alessandra Nascimento Costa Brandão, que está nos assistindo, a primeira dama, esposa aí do nosso prefeito Lula Brandão. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus seja com vocês aí, dando sabedoria, direção e repreendendo todo o mal na vida de vocês, amém? Alessandro de Jesus também esteve aí nos ouvindo, nos assistindo. Deus abençoe sua vida. E a todos que estiverem através da rádio web ABN, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Nosso amigo aí, Silvio Costa do Nascimento. Um abraço, Silvio. Você estava aqui, Silvio, já foi embora, estava aqui na Bahia, veio de São Paulo, passou uns dias aí, eu não sei se ainda está, apareça. Um abraço aí para você, obrigado, viu? Grande Jussivan Silva, o homem das máquinas de Shell. Valeu, Deus abençoe, Silvan. A paz do Senhor, ele diz aqui. Vamos chamar. Estamos apresentando o programa Palavra de Fé. A apresentação do Val Luiz. Bom, queridos, como estávamos falando, é muito importante que você selecione as companhias às quais você anda. Não tenha... não queira muito aquelas companhias que só dá tapinha nas costas, dizendo que está tudo sempre bem, que você é o máximo, essas companhias precisam lhe mostrar também a verdade. Essas companhias precisam lhe confrontar com a verdade. Se realmente são verdadeiras companhias que querem o seu bem, elas vão lhe confrontar com a verdade, como foi o caso da vida de Naamã. Naamã fez uma viagem muito distante, saiu lá da sua nação, a nação da Síria, e foi até a nação de Israel, atrás desse homem de Deus, que era o profeta Eliseu. E quando chega lá que o profeta Eliseu manda ele ir ao Rio Jordão, banhar-se 7 vezes, ele simplesmente fica indignado, porque ele não esperou aquela reação do homem de Deus. Ele queria que o homem de Deus reagisse de outra forma, e não da maneira como ele pensou, ou ele criou uma expectativa. E abrindo aqui também um parêntese, muitas vezes nós queremos que Deus venha agir em nossas vidas da maneira que nós esperamos que Deus haja. Se Deus estiver agindo de outra forma, às vezes nós não estamos vendo aquilo como bênção. E lá em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
às vezes até através de um mal, Deus vai fazer aquilo se tornar em bênção na sua vida. Mas às vezes você não vê aquilo com bons olhos, você não glorifica o nome de Deus. Por quê? Porque você está igual a Naamã, esperando que Deus venha agir na sua vida daquela forma como você está imaginando, daquela forma como você criou uma expectativa. E às vezes Deus está respondendo de uma outra forma e você não está vendo Deus responder. E às vezes deixa até de receber a bênção. Por quê? Porque ao invés de glorificar a Deus, você começa a murmurar, a reclamar, a questionar, começa a achar ruim, como Naamã, por exemplo. Naamã começou a achar ruim ali porque o profeta não fez como ele queria que o profeta houvesse feito. Quando ele chegou na porta do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não saiu cá fora para lhe dar as boas-vindas e nem abençoá-lo estendendo a mão. De lá de dentro mesmo, o profeta Eliseu mandou o seu servo ir lá fora e dar um recado a Naamã. E o ajudante do profeta deu este recado e ele ficou indignado. Mas a diferença na vida de Naamã foi as companhias que ele estava. Companhias que fizeram toda a diferença na vida de Naamã. Então é bom que nós selecionemos realmente aquelas pessoas que vão estar sendo nossos companheiros no dia a dia, sendo nossa companhia, pessoas que estão ali também para nos confrontar com a verdade. Na hora que foi preciso, aqueles oficiais, companheiros de Naamã, poderia chegar para Naamã e bater nas costas. Meu senhor, realmente o senhor com tanta autoridade, o segundo homem mais importante da nação da Síria, ser tratado dessa forma foi um desrespeito, foi um desacato. Quer que vamos lá e demos uma dura no homem de Deus? Porque não era assim para ele ter agido. Ao invés das companhias de Naamã terem dito isso a Naamã, não. Chegaram para Naamã, no versículo 13, 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, eles se achegaram a Naamã, os seus oficiais, e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Quanto mais que ele disse apenas: vai até o rio Jordão e lava-te. Em outras palavras, eles estavam dizendo: o que custa? Só é ir ali e banhar-se. O que custa? Já viajamos de tão longe. Queridos, é esse tipo de companhia que nós devemos buscar. Companhias que vão nos ajudar, nos estender a mão, nos confrontar com a verdade. E graças a Deus que naquele momento de muita arrogância e soberba de Naamã, ele soube também ser humilde. Ele deu ouvido às companhias que ele estava com relação àquelas palavras. E com isso ele foi realmente abençoado, foi curado da sua lepra e teve uma vida abençoada por Deus dali em diante. Interessante que nós muitas vezes buscamos a bênção de Deus, mas não temos também, às vezes, a paciência de esperarmos o agir de Deus da maneira como Deus age em nossas vidas. Muitas vezes nossa fé está sendo provada. E eu vou estar justamente encerrando aqui, deixando essa reflexão. Será que sua fé não possa estar sendo provada para ver de que forma você irá reagir? E o nosso desejo é que você não venha reagir como Naamã, ficar indignado porque você esperava Deus agir de um jeito e de repente Deus está agindo de outro e você não está vendo aquilo como Deus agindo. Deus estava agindo na vida de Naamã. Quando o profeta disse a Naamã: vá até o rio Jordão, banha-se 7 vezes, Deus estava agindo. Mas ele não viu aquilo como agir de Deus. E será que muitas vezes também a nossa fé não está sendo provada? Porque estamos esperando de um jeito e está vindo de outro. Naamã esperou vir de um jeito a bênção e a bênção veio de outro e ele não reconheceu. E muitas vezes queremos determinar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Se Deus não agir assim, Deus não é Deus. Se Deus não agir dessa forma, eu não estou satisfeito. Queridos, Deus não vai agir segundo o nosso querer. Deus vai agir segundo a sua própria vontade. E nós temos que estar submissos à vontade de Deus. É por isso que o salmista lá no Salmo 40, ele disse: eu esperei com paciência. O salmista esperou com toda a paciência. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Talvez Deus ainda não tenha se inclinado para você e tenha ouvido justamente o seu clamor, porque a maneira como você está esperando não é uma maneira que esteja agradando a Deus. Talvez você não esteja esperando com paciência. Talvez você não esteja esperando com seu coração confiante que Deus vai agir. E às vezes você não está confiante e esperando com paciência porque você queria que Deus agisse
daquela maneira, daquele jeito. Como Deus não está agindo daquele jeito, Deus está agindo de outras formas, então você está com o coração inquieto, insatisfeito e às vezes até reclamando, como foi o caso de Naamã. Mas como o assunto aqui é com relação às boas companhias, que você possa estar se apegando a pessoas realmente que se tornem boas companhias, para no momento desse, que você estiver não agradando a Deus com a sua fé, essas pessoas possam te levantar, te dar bons conselhos. Provérbios 13:20 diz: anda com o sábio e tu se tornarás também sábio. E eu quero encerrar deixando aqui Jeremias 29:11. Em Jeremias 29:11, a palavra do Senhor vai dizer: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é nós que sabemos, querido. É Deus quem sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Que Deus abençoe sua vida, Deus possa estar aí abençoando a toda a sua família e que você possa realmente estar preocupado em não só estar andando com boas companhias, mas também em estar sendo esta boa companhia, como foram os oficiais ali de Naamã, para estar levantando aquele que está caindo na fé. Amém? Deus abençoe sua vida e a toda a sua família. Nós vamos ouvir agora um cântico aqui na voz de Marcos Antônio, Misericórdia de Deus. Deus abençoe sua vida. Se assim o quis, bênçãos que recebemos, Fala uma coisa aí? é por misericórdia, Deus compassivo e generoso é Jeová. Misericórdia de Deus é a causa de não sermos destruídos. A música que passa, então você fala o termo, o conteúdo antes, que aí eu procuro a música e encaixo uma mensagem. Se você quiser trazer a música também, tá bom. Eu falo contigo. O nome certinho. Aceita nossa fé, cheguemos a Ele, humildade e amor, bênção eternas, fluiremos no Senhor. Misericórdia de Deus é a causa de não sermos destruídos. Quando você manda alô também para as pessoas que estão assistindo, ou só para as crianças? A todos. Você, no caso, tem gente assistindo, mas não comenta. Entendeu? Tem gente também que pegou o seu vídeo e compartilhou. Aí a pessoa começa a assistir de outro vídeo lá, não do seu. Aí aparece assim também. No caso, eu peguei aqui e compartilhei em alguns grupos. Aí algumas pessoas nesse grupo começam a assistir lá, mas não estão assistindo daí. Amém? Deus abençoe a
sua vida, Deus abençoe sua família. Na próxima terça estaremos aqui de volta a partir das 8h15 da manhã, tá? Que você possa estar aqui conosco novamente, e não só conosco, mas toda a programação aqui de nosso irmão aqui, Adalto Brasileiro, né? Com a Web Rádio ABN. Que você possa estar sendo abençoado tremendamente aí, através de toda a programação da Web Rádio ABN. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Querido Deus, nosso Senhor, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pela reflexão que fizemos aqui mediante a Tua Palavra, que o Senhor possa estar abençoando a cada ouvinte, a cada filho Teu, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria para estarmos sempre andando, Senhor, com boas companhias, para que nós também nos tornemos boas companhias ao lado daquelas pessoas que estamos caminhando junto, andando, convivendo, que o Senhor possa estar dando sabedoria aos Teus filhos, para que os bons costumes e os bons princípios da Tua Palavra jamais venham a ser corrompidos. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos um dia abençoado na Tua presença e uma semana debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Ouça todas as terças-feiras, às 8h15 da manhã, aqui na Web Rádio ABN, um programa Palavra de Fé. Pode virar aqui? Apresentação do Paulo Luiz. 9h05. O CT